Muito bem, 8 horas 47 minutos. A gente vai dar uma pausa agora para falar de algo muito bacana. Abrir espaço para o escritor Gustavo Maia Gomes, que lança este livro aí. O Márcio André vai mostrar para nós. Veja aí, pode cortar para a câmera 2. Aí, agora o Márcio vai fechar ali no livro. O Gustavo já está aí, bonitão para vocês conhecerem. Gustavo, muito bom dia, é um prazer imenso mostrar o Trem para Branquinha, da editora CEP, assim que fala? CEP Editora. Gustavo, primeiro vamos falar, antes de falar do livro, vamos falar um pouquinho da tua história, como é que você começou a escrever? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro, bom dia a todos. Bom, na verdade esse não é meu primeiro livro, então eu já estou no ofício já há bastante tempo. Mas especificamente esse interesse em uma história que mescla a história regional com biografias de ancestrais meus, de gente da família, esse interesse específico surgiu há cerca de 2 anos, que é quando eu comecei a pesquisar essas coisas. E ele surgiu a partir, sobretudo, de que me veio às mãos, me vieram às mãos, efetivamente, 2 documentos preciosos que foram documentos da primeira metade do século XX e, num caso em particular, relata bem circunstanciadamente a história da criação da usina Campo Verde, em Branquinha, já não existe mais, que foi uma usina da minha família, de meus tios-avós, né? E esse documento foi um documento criado pela pessoa que, naquele momento, cerca de 1944, era a pessoa-chave da usina, e ele faz uma descrição muito circunstanciada e cheia de números sobre a história dessa usina. Isso me despertou muito o interesse de contar essa história que o relatório conta naquela visão restrita ao interesse específico do relatório, contá-la de uma maneira mais ampla. E outro documento foi a descoberta de que uma das minhas tias, no caso pelo lado materno, tinha deixado uma memória familiar também bastante detalhada e também que me foi muito útil. A partir disso, eu naturalmente pesquisei muito mais e entrei nesse ramo de fazer história econômica mesclada com histórias familiares. A gente olha para o livro e vê que é um livro denso. Quanto tempo de trabalho? Você conseguiu ter uma dedicação exclusiva a esse trabalho tão importante? A dedicação foi quase exclusiva. Eu, apesar de estar aposentado como professor da Universidade Federal de Pernambuco, eu mantenho a atividade de consultoria, e de modo que não pude dar um tempo integral à redação do livro, na maior parte do tempo. Foi uma dedicação parcial, mas intensa, de qualquer maneira. E isso começou 2 anos atrás, só que o trabalho de redação mesmo concentrou-se em 1 ano e meio. O resto já de edição, de publicação, etc. Então, estamos falando de 1 ano e meio de pesquisa. E que ela continua e terá um desdobramento em outro livro que eu espero daqui a 1 ano nós estamos também conversando sobre ele. Tomara, as portas já estarão abertas aqui. Mostra de novo para a gente, por favor, Márcio, porque eu quero saber, Gustavo, o seguinte. Tenho certeza que quem está em casa está falando, Mauro, eu quero saber mais detalhes, já teve o lançamento, haverá, eu posso participar, onde é que eu encontro um livro tão bacana? Porque já a gente vai entrar um pouco mais na história do livro, mas antes o serviço, né, como a gente fala aqui no jornalismo. Você quer que eu fale sobre o lançamento? Quero, por favor. O lançamento aqui em Maceió será feito hoje à noite, a partir das 18h30, na livraria Leitura do Parque Shopping, o Shopping Parque, eu nunca sei como é que você chama, Parque Shopping, sabe? Então, portanto, será o primeiro lançamento. Haverá um lançamento no Recife, que será posterior, será no dia 5 de junho. Então, Maceió teve essa primazia, o que tem a ver com o fato, claro, de que uma parte importante da minha família reside em Alagoas, né? Embora eu seja pernambucano, e também o fato de que, consequentemente, boa parte da história contada nesse livro se desenrola em Alagoas. Uma parte em Pernambuco, uma parte na Paraíba, uma parte na Bahia, mas o foco principal geográfico, por assim dizer, está em Alagoas. Então, o lançamento é hoje, 18h30, livraria Leitura do Parque Shopping. Que bacana. Coloca, por gentileza, José, a foto do livro, que eu vou fazer mais uma pergunta para o Gustavo.
Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente. É claro que você não vai contar o livro em detalhes, nem é esse o objetivo dessa entrevista, mas a gente vê ali na foto, né, dos engenhos às usinas de açúcar no Nordeste Oriental, de 1796 a 1966. Eu queria dar um salto na história, que você fizesse uma comparação para a gente, que é o seguinte: como é que você vê hoje, em relação a tudo isso que o livro conta, a situação atual aqui da questão da cana-de-açúcar? Não, a situação da cana-de-açúcar e do álcool, consequentemente, a mesma indústria, ela no Nordeste em geral não é boa. Relativamente, me parece, Alagoas não é o pior caso. O caso de Pernambuco é um caso mais grave, né? Que é uma indústria ainda mais antiga, não teve renovação. Aqui em Alagoas, a partir dos anos 1960, houve a expansão da cana nos tabuleiros, que é uma região onde, todos sabemos, é possível mecanizar, é possível ter uma produtividade agrícola maior. Mas a indústria açucareira, sucroleira, açucareira no Nordeste e no Brasil, ela tem problemas, como todos sabemos, e esse também é o caso nosso aqui. Eu acho que a tendência do Nordeste é de um encolhimento relativo dessa indústria, né? Em Pernambuco, isso é muito mais acentuado, porque em Pernambuco, claramente, houve uma expansão industrial muito forte nos anos recentes, hoje um pouco ameaçada, e continuando um processo que já vinha de antes, a importância relativa do setor sucro-alcooleiro em Pernambuco, em relação à economia pernambucana, hoje é muito menor do que foi há 50 anos atrás. Ela continua com um peso grande, né, no seu estado, no estado de Alagoas, mas a tendência também é que outros setores se desenvolvam e que esse setor vá perdendo importância. Ele tem potencial ainda hoje, tem potencial, mas eu acho que a tendência natural é de um encolhimento relativo, não é encolhimento absoluto. Ou seja, a indústria também deve despontar em Alagoas, mais do que já aconteceu, e, consequentemente, o peso relativo do setor açucareiro deve continuar a diminuir. Olhando de novo para o livro, dá para imaginar o Nordeste brasileiro sem a cana-de-açúcar? Não, é importante ressaltar, por isso que no título tem Nordeste Oriental, né? Nós somos dessa região, do Nordeste Oriental, é litorâneo oriental, e, portanto, muitas vezes pensamos no Nordeste como se ele fosse só isso. É claro que não é, né? O Nordeste tem uma área geográfica muito maior, que é a área mais seca, né? Que conta uma história completamente diferente, todos sabemos, certo? Marcada pelas secas, marcada no passado pela produção de algodão, uma pecuária mais forte do que foi hoje. Então, é importante mencionar que a gente está falando do Nordeste nesse livro, e a sua pergunta eu acho que se refere a isso. Estamos falando do Nordeste tal qual ele se desenvolveu na região litorânea e especialmente em estados como Pernambuco, Alagoas, Paraíba, sabe? Dá para imaginar essa região sem a cana? Claro que não, claro que não. Que dá para imaginar? Dá. Se não fosse cana, aconteceria outra coisa, né? Mas tudo que existe hoje, que foi consolidado nessa região, tem a ver com a cana. Aliás, não é outro espírito da obra de Gilberto Freire, né, a partir de Casa Grande de Senzala, né, Nordeste também, e outros livros em que ele destacou isso. Quer dizer, a partir do engenho de açúcar, se desenvolveu nessa região uma civilização, uma cultura e uma civilização muito peculiar, né? Que Gilberto Freire descreveu lindamente, na minha opinião, e que, no meu caso, o que eu fiz foi pegar uma espécie de um retrato, um instantâneo, não é instantâneo porque se desenrola no tempo, mas capta um aspecto parcial dessa história maior, que o Gilberto conta de uma maneira mais abstrata e eu, de certa forma, conto de uma maneira concreta, tal como refletida nas biografias individuais. Não foi por outra razão que eu solicitei e fui atendido que a filha de Gilberto Freire, a Sônia Freire, que é presidente da Fundação Gilberto Freire, fosse a prefaciadora do livro. Que bacana. Que ela foi, tá? Porque eu disse, Sônia, eu não comecei assim, mas acho que terminei
escrevendo um livro com um certo sabor gilbertiano. Que bacana, então, parabéns. Então, eu queria que você consolidasse essa imagem fazendo o prefácio. Muito bem, só queria contar uma curiosidade para os nossos telespectadores ligado aí à cana-de-açúcar. O efeito que a cana-de-açúcar, isso o Gustavo sabe como ninguém, o efeito que a cana-de-açúcar teve nos doces conventuais lá em Portugal, porque até aquele momento, antes da cana-de-açúcar, eles adoçavam ou com beterraba, ou açúcar de beterraba, ou com mel. E depois, quando chegou o açúcar da cana, eles perceberam, as freiras perceberam, que o açúcar tinha um ponto muito especial e que elas podiam fazer diversos doces a partir do açúcar da cana. E por isso os doces conventuais deram um salto e são deliciosos até hoje. E delicioso também foi poder conversar contigo, viu, Gustavo? Queria, para a gente encerrar, que você reforçasse o lançamento, que é hoje, viu, gente? Fica à vontade, a câmera 1 é tua. O lançamento, repito, é hoje às 18h30, a partir das 18h30, na Livraria Leitura do Parque Shopping, aqui em Maceió. Muito bem, fica aí esse convite dessa delícia, eu já fiquei com muita vontade. Olha, gente, é um livro show. Mostra aí de novo a foto do livro e a gente vai continuar. Põe aí, Josi, por favor, mais uma vez, toda a visibilidade do mundo. E parabéns aí ao pessoal da CEP Editora, que está muito, muito bonito o livro. Olha aí, um presente para você. Afinal de contas, a gente precisa conhecer a nossa própria história. Gustavo, muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e um bom dia para você. Muito obrigado. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar uma exposição, enquanto eu me despeço aqui, do Gustavo, que mostra um pouco da história das leis trabalhistas, não é isso, Josiel? Coloca na tela. Uma viagem no tempo, um verdadeiro túnel do tempo, uma retrospectiva, uma digressão fantástica, que só uma exposição promovida pela Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho 19ª Região de Alagoas, no Memorial Pontes de Miranda. Uma riqueza, uma maravilha, que você que nos assiste vai ter aqui uma pequena amostra para vir depois pessoalmente prestigiar, presenciar e também sair enriquecido nessa maravilhosa exposição que tem o título Memórias, Modos de Vida e Trabalho, redescobrindo o passado através do processo trabalhista. E o curador está aqui conosco, Oswaldo Zaidan, ele que é membro da equipe do Memorial, nos fala sobre essa maravilha numa digressão que vem dos anos 40 até os dias atuais. É verdade, nós tivemos a ideia de pegar os processos antigos, a partir da década de 40 até a década de 70, e em cada um desses processos nós encontramos fatos históricos e relacionamos o fato ocorrido no passado com o presente de Alagoas e do Brasil. Nesse sentido, em cada década nós escolhemos um processo e esse processo foi trabalhado no sentido de mostrar que a história tem esse caráter cíclico, que de tempos em tempos aquilo que já aconteceu pode voltar a acontecer e acontecer de uma maneira diferente, mas mantendo a mesma essência. Um fato interessante de um acidente com um bonde. E aí a história, a própria imprensa também traz à tona matérias e aquele que havia sido condenado por ser condutor do bonde termina depois sendo inocentado. É verdade, isso demonstra a importância da imprensa séria, da imprensa com critério. Em 1940, o condutor do bonde, o seu Belarmindo, ele foi demitido por justa causa por ter sido considerado culpado pelo acidente com o bonde. Na verdade, depois que fizeram todo o levantamento do acidente, a imprensa se encarregou de mostrar exatamente o contrário, que a capacidade desse condutor evitou um acidente trágico. E, usando as matérias dos jornais da época, ele conseguiu provar que ele foi responsável não pelo acidente, mas em evitar uma grave tragédia. Ele foi reconduzido ao trabalho, foi indenizado e, graças ao importante papel da imprensa, ele conseguiu evitar uma grande injustiça que estava prestes a acontecer. Coisa que nos chama a atenção e dá para a gente refletir bem é a forma como o direito, na sua dinâmica, vem de Getúlio Vargas e nos dias atuais. Tudo o que foi construído ao longo dessas décadas, o que é que está acontecendo hoje para a gente refletir nessa exposição?
Na verdade, a gente percebe que a Justiça do Trabalho ela tem uma importância muito grande, ela é patrimônio da sociedade brasileira. E é importante que a gente procure preservar a história da Justiça do Trabalho através dos seus processos, porque, infelizmente, nos dias atuais, se pretende diminuir a importância de toda essa riqueza que foi criada a partir da introdução da CLT no Brasil e das garantias de trabalho. A gente precisa ter segurança para trabalhar e a segurança do trabalhador é a CLT. Essa exposição, esse evento aqui, fala da Semana dos Museus e também que vai até o final deste mês. Quais os horários? Essa exposição ela faz parte da 16ª edição da Semana Nacional dos Museus, que acontece todos os anos, patrocinado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Ela vai estar disponível para o público em geral, todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã até às 15 horas, aqui no hall de entrada do prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho. Eu conto com a presença de todos, porque isso é uma verdadeira viagem no tempo e mostra, além de tudo, a importância do Estado de Alagoas dentro do contexto nacional. Nós temos aqui fatos que poucos alagoanos conhecem. Fernando Palmeira com as imagens do Flávio Santos para a TV Mar da organização Arnon de Mello no canal 25 da NET. Sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade muito interessante para a gente conhecer que o que aconteceu ali no passado reflete diretamente nos dias atuais, com um detalhe, dito pelo nosso entrevistado, a importância de Alagoas em todo esse processo. Gente, eu tinha prometido para vocês a participação do nosso querido Videlan Araújo ao vivo e promessa é dívida. Agora sim, Videlan Araújo trazendo informações do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Bom dia para você, Videlan, e também para o Chico Nogueira. Ô Mauro, um abraço para você, bom dia para o telespectador da TV Mar Canal 25. Olha, nós estamos no quilômetro 92 da BR-104, neste trecho aqui que dá destino à cidade de Rio Largo e também Messias. Fica na região metropolitana, próximo à capital Maceió. Nesse ponto de divisa, já há inclusive situações que são notórias a respeito dessa greve dos caminhoneiros. Em Messias, por exemplo, já há um bloqueio que impede inclusive a chegada de alimentos para a Ceasa. Nós já passamos por lá agora há pouco, conversamos inclusive com alguns proprietários, empresários que atuam na região e também caminhoneiros, e eles falaram, as frutas só chegam na Ceasa, algumas delas inclusive já começam a chegar em estado de apodrecimento mesmo, só chegam na Ceasa porque os caminhoneiros estão buscando vias alternativas, não estão trafegando aqui pela BR-104 nem por outras BRs diante desse bloqueio. Estão buscando vias alternativas, muitas vezes por regiões que não têm sequer uma condição adequada para poder levar esse produto e não ficar no prejuízo. Quando se trata de fruta, por exemplo, que existe um prazo de validade, então existe uma necessidade para poder chegar logo e também fazer o comércio. Lá na Ceasa, os trabalhadores estão muito chateados com essa situação, principalmente por não ter uma certeza de quando vai encerrar essa greve. Conversando, inclusive, com alguns proprietários de estabelecimento, eles falaram o seguinte, se continuar a greve até a próxima sexta-feira, nós não vamos ter condições de oferecer os produtos aqui na feira para os consumidores. Estamos nesse elevado, que é o principal ponto de acesso ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, e que essa greve dos caminhoneiros também já vem gerando um certo desconforto. O bloqueio das distribuidoras, a Infraero informou na noite de ontem que está monitorando o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores que atuam nos terminais. A empresa também aconselhou aos passageiros a procurar as companhias aéreas, consultar a situação dos voos. A empresa também afirmou que alerta aos operadores de aeronaves a avaliarem os planejamentos de voo para que cada um possa definir melhor as estratégias de abastecimento, de acordo com o estoque disponível na origem e destino do voo. Em nota ontem, a Infraero afirmou que está em contato com os órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa.
Em Alagoas, o protesto de caminhoneiros continua, viu, Mauro? E segue até no segundo dia consecutivo na BR-101, quilômetro 73, também na cidade de Micias, onde nós já informamos, aqui na BR-104, no quilômetro 92. Pouquíssimos caminhões passam e nós observávamos isso enquanto estávamos nos posicionando para poder participar neste link ao vivo aqui pela TV Mar Canal 25. Palmeira dos Índios, no quilômetro 48 da BR-316, também há pontos, registro de interdição. Os caminhoneiros bloquearam a pista na última quarta-feira, no caso ontem. A manifestação dos caminhoneiros acontece em 22 estados e no Distrito Federal. Eles pedem mudanças na política de reajuste dos combustíveis da Petrobras, medida que o governo refuta, e a redução da carga tributária para o diesel. Ontem o presidente Michel Temer concedeu, eu vou chegando nesse exato momento, né? O presidente Michel Temer concedeu uma entrevista coletiva falando dessa questão e pediu um pouco de paciência aos caminhoneiros para tentar resolver essa questão da melhor forma. Mas é natural que os estados já passam por essa crise. Aqui, por exemplo, nas bombas de combustível, na capital alagoana, já dá para perceber que o combustível chegou na casa dos R$5. Em estados vizinhos, como Pernambuco, por exemplo, na capital Recife, ontem foi registrado o preço do combustível na bomba até de R$10 o litro, e isso acaba sendo, no final das contas, um prejuízo para mim e para você, para os consumidores que dependem desse deslocamento, dependem do combustível para realizar suas atividades diárias. Então essa é a situação de momento, essa greve dos combustíveis afetando também a condição na malha aérea, não só em Alagoas, mas em 22 estados e no Distrito Federal, bloqueio em Micias, nesse sentido que nós estamos mostrando aqui, e também toda a dificuldade do pessoal, dos trabalhadores, dos empresários, dos comerciantes que atuam no Ceasa para poder levar um produto de qualidade, com variedade para os consumidores. São os reflexos, Mauro, desse clima de incerteza, de indefinição no cenário político aqui no Brasil. Mauro Wedekind. Muito obrigado ao nosso querido Videlan Araújo, muitíssimo obrigado. E só complementando todas essas informações trazidas pelo Videlan. Por que a situação preocupa num aeroporto como é o Zumbi dos Palmares? Porque no Brasil inteiro, só o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, município da região metropolitana de São Paulo, há os canos, a tubulação que conduz o combustível. Em nenhum outro no Brasil há essa situação. Então, se você não conseguir fazer com que o caminhão, tanque, chegue até o aeroporto, você não tem como abastecer as aeronaves. E por isso essa situação é muito preocupante. Agradeço demais ao Videlan Araújo, que volta amanhã ao vivo dentro do TV News. Eu agradeço também ao Chico Nogueira, ambos fazendo essa cobertura especial, trazendo um raio-x dos desdobramentos dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros, que, repito, já chega ao 4º dia aqui no nosso querido Brasil. E querido também é Alexandre Lino, para dar uma aliviada, falar de esporte, falar de muita coisa boa. Embora, Lino, bom dia, o CRB pressionou, mas não avançou a próxima fase da Copa do Nordeste. Bom dia mais uma vez. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela TV Mar. O CRB ficou devendo, né? A torcida regatiana não dormiu satisfeita. Mas antes da gente falar da tristeza do CRB, que teve um dia, antes de ontem foi muito legal para os regatianos. Ontem já voltou tudo ao normal. Vamos falar de basquete, vamos falar da Boa, NBA. Vamos lá. Vamos lá, Mauro. A gente tem aí... Opa! Aí. Isso chama-se ao vivo e a cores. E a cores. Agora sim, quer ver? Agora sim. Ó. Vamos lá. A gente ontem teve jogo da NBA, dos playoffs. O Boston voltou a jogar em casa. O Boston que ainda não perdeu jogando em casa nos playoffs. O Boston que fez o riscado, fez o que se esperava dele. Jason Tatum, um calouro aí, está jogando muito bem. Terminou apagando o prestigiado e vitorioso e premiado LeBron James. E aí, 3-2 para o Boston Celtics, que está sendo muito bom, Mauro, acompanhar os playoffs da NBA, muito bom mesmo. Porque esse time do Boston Celtics é algo que o Márcio André diz pra gente aqui direto, quando o assunto é futebol, 11 contra 11.
No caso do basquetebol, 5 contra 5. E esse time do Boston Celtics é um time muito voluntarioso, sem grandes estrelas, mas com muita gente querendo chegar longe, querendo conquistar, querendo esse título, para o time que é o maior campeão da NBA, o Boston Celtics. Pois é, mais uma vitória 3-2 Boston frente ao Cleveland Cavaliers. Do outro lado, Houston Rockets e Golden State Warriors empatados em 2-2. Muitas emoções a NBA prometendo para a gente, muitas emoções também, Mauro, a seleção brasileira. É verdade. Seleção brasileira com notícia tensa. Douglas Costa, preocupante, sentiu a coxa, lesão volta a assombrar Douglas Costa. E quem vira a opção? Tyson, o mais criticado de todos, a convocação mais duvidosa de todas. Está aí o Tyson já fazendo treinamento. Tyson que joga no fortíssimo Shakhtar Donetsk. Na Copa de 2014 teve um jogador do Shakhtar que também era a grande esperança. Alegria nas pernas, Bernard. Exatamente. Foi um fiasco. Mas vamos torcer para que... Vamos olhar só para 2018. O nosso querido Tyson, que já é conhecido do Tite há muitos anos, desde as categorias de base, que ele possa, sim, queimar a língua de todo mundo e surpreender. Surpreender como o Grêmio fez, mais uma vez, na Libertadores. O Grêmio, todo mundo esperava boa campanha, mas não tão boa quanto foi a campanha do Grêmio. O Grêmio que jogou ontem pela Libertadores e venceu mais uma partida, venceu frente ao seu torcedor e se garante como um dos melhores, além de quebrar um recorde que era do São Paulo. Tá jogando muito esse time. Quem olhava para o Renato Gaúcho antigamente, era impossível prever que ele se tornaria um grande técnico do futebol brasileiro. E acho que a gente já pode afirmar isso, né? Mandando muito bem, dando show, fazendo o diferente, o Grêmio do Renato Gaúcho. Quem também está fazendo bonito, mas ficou no quase, foi um pouquinho operado ontem, foi o Mengão. O Mengão também jogando pela Libertadores, todo mundo esperava. O único brasileiro que não conseguiu ser o líder do seu grupo. O Flamengo ficou devendo, 0-0, jogando contra o forte e tradicional River Plate, que tem o goleiro da seleção argentina para a Copa do Mundo. Mas o Mengão, jogando com um time misto, muitos jovens talentos, Vinícius Júnior aí. Olha essa puxada de calção. River Plate, o futebol argentino sendo o futebol argentino. Sem dúvida. Né? Nada de surpresas. Agora decide fora, né? Não. Sim, o Flamengo decide fora, vai esperar o sorteio, pode ser que pegue um brasileiro, já que ficou em segundo, a gente pode ter... É quase certo, porque temos muitos brasileiros que avançaram. O Santos, Corinthians, o Cruzeiro... Só o Vasco que não, né? Só o Vasco que deixou. O Vasco vai para a Sul-Americana, vamos aliviar. Falando bem do Flamengo, falando mal do Vasco... Mauro, você quer provocar a torcida da Colina. E essa foto, parabéns, não sei se dá para ver o crédito, um momento muito legal. Deixa eu ver de quem foi. Não tem. Não tem o crédito. Não tem. Mas tudo bem, valeu a imagem. Mas pegou o detalhe na hora do detalhe. E detalhe, Mauro, ficou faltando esse detalhezinho. O detalhe foi um golzinho. O CRB ontem, quase... 5º ano, 3 eliminações na segunda fase do Nordestão. Eu fico até triste de passar essa informação, porque a torcida regatiana estava precisando desse momento. Estava precisando. Infelizmente, o Galo foi eliminado com 2 empates depois de uma partida onde o Neto Baiano deu um show naquele 3-3, onde o Neto fez 3 gols. Ontem o Neto não estava bem. Teve um pênalti duvidoso, e o CRB, que não atacou, com um homem a mais, no finalzinho colocou uma pressão incrível e não conseguiu arrancar um golzinho sequer do Vozão lá no Ceará, com a torcida do Vozão vaiando o Vozão. A torcida do Ceará não perdoou, chamou o time de sem vergonha, de time pequeno, e não conseguiu um golzinho.
Detalhe, destaque para o Mazola. O Mazola, não o Mazola técnico, o Mazola atacante regatiano, que perdeu um gol incrível. Sem goleiro, ele conseguiu perder esse gol. CRB, volta para casa, volta de cabeça baixa, pensando no próximo jogo, já pela Série B, contra o Guarani, porque esperar muita coisa do Nordestão, só no ano que vem, que tanto CSA quanto CRB já estão classificados. E o CRB paga pelo empate em casa, né? Paga, foi isso que deu levar aquele gol no finalzinho, depois de estar vencendo, depois da partida que o CRB fez, está pagando caro, uma moeda cara. Destaque para o técnico Júnior Rocha, que ontem armou o time muito bem armado. As limitações, dessa vez, a gente pode colocar na conta dos jogadores. Ontem, a gente teve um outro CRB em campo, mas o elenco não correspondeu. Vamos falar do CSA rapidinho? Vamos falar do CSA rapidinho, 9 horas, CSA joga contra o Vila Nova. Esse é pedreira, viu? O CSA vai enfrentar uma pedreira e sem Niltinho e sem Edinho. Situação preocupante para o CSA, que enfrenta o Vila Nova no sábado. Lá, né? Lá em preocupante. Goiás. Não está fácil, não. Esse jogo vai ser uma pedreira, mas o CSA tem me surpreendido. Depois que perdeu do São Bento, conseguiu dar a volta por cima. Agora que perdeu de goleada para o Figueirense, também tem tudo para dar a volta por cima, até porque o Vila Nova, mesmo sendo pedreira, também está passando por um momento de instabilidade. Então, a gente tem esse cenário aí para o jogo do CSA. Tanto CRB quanto CSA jogam fora de casa. O CRB joga contra o Guarani, lá em Campinas, e o CSA joga contra o Vila Nova, lá em Goiânia. Mauro Vedequim. Muito bem. Boa sorte aos dois. A gente precisa ver bem aí tanto o CRB quanto o CSA. Tomara que os dois consigam, porque não é bacana. Futebol alagoano é futebol de elite. Então, vamos pensar... E precisa embalar, porque vai parar para a Copa. Vamos dar a volta por cima. Não tenho dúvida disso. Que bom, coisa boa. Vamos fazer o seguinte, a nossa Polani Santos vem chegando. Lino. Vamos saber se vai ser sol ou se vai ser chuva. Até mais. Até. Gente, a Polani Santos está chegando com a previsão do tempo. Polani, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Que correria hoje com essa paralisação dos caminhoneiros, né? Confusão, vamos ver se hoje termina, a gente vai ficar aí para as próximas horas, a gente espera que amanhã a gente esteja aqui trazendo notícias para vocês, dizendo que está tudo normalizado. É verdade. E o tempo está normal? O tempo não está normal, Mauro. Como a gente bem disse, podia ser que chovesse a partir de hoje e, de fato, vai chover e a gente vai explicar para vocês agora. Por favor, José, coloca a imagem de satélite. Olha, a gente olha assim e aparentemente está praticamente a mesma imagem de ontem, né? A gente ainda continua com a massa de ar fria atuando nessa região do sul, sudeste e parte do centro-oeste do nosso país. O ciclone extratropical se afastou mais, a gente ainda tem aqui configurada, muito bem configurada, aquela frente fria que estava no sul na última sexta-feira, subiu e está estacionária exatamente aqui nessa região, levando chuva ainda para lá. A gente tem bastante chuva ainda na região do sul da Bahia e ali também no norte de Minas Gerais. E o que é que a gente traz agora para o Nordeste, mais puxando aqui para o Nordeste, Mauro? É que a gente tem a formação da Zecite, baixou bastante de ontem para hoje, então a gente percebe que ela realmente já está influenciando em todo o norte do Nordeste. Só que a gente tem um outro sistemazinho também que vai trazer chuva a partir da noite de hoje aqui para o nosso estado, por conta de um cavado em baixos níveis que se formou aqui no leste do Nordeste. Agora, só para a gente encerrar e a gente chamar outra imagem, massa de ar polar aqui, massa de ar frio aqui, então ainda tem temperatura baixa lá para essa região, eles ainda estão sofrendo com frio, certo? Agora, Josi, muda de imagem para a gente poder ver como é que está a imagem aqui para o nosso Nordeste. Olha só, bastante nebulosidade para aqui, isso significa exatamente a formação do cavado em baixos níveis, que está trazendo nuvem e umidade para a gente. Então, a partir de hoje à noite, de hoje à noite já para a madrugada de amanhã, a gente vai ter chuva de fraca a moderada, não é chuva forte, mas ainda assim, quando a gente fala de chuva fraca a moderada, geralmente são aquelas chuvas que vão insistir um pouquinho. E aí isso deve acontecer a partir dessa noite,
vai ficar assim em toda sexta-feira e pode se estender inclusive para o sábado, Maura. Mas ela vai intercalar com períodos de tempo seco. A boa parte é essa, né? A gente vai ver uma chuva configurada, mas abre o sol um pouquinho, depois volta a chover de novo e a gente vai ficar com essa brincadeira, né? Essa nebulosidade. Para de chover, volta, para de chover, volta. E o bom é que não é chuva forte. É verdade, tomara que fique só nisso. Muita gente já fazendo planos, né? Pois é. Sabe que já estão me perguntando, Polani, como é que vai ser a semana que vem que tem o feriado? Dá para acreditar como o brasileiro é antecipado, né? Eu imagino. Pois é, o Brasil numa loucura em Calma, que está gente, a e o Polani pessoal vai pensando falar. em feriadão. Já na outra verdade. quinta. Mas que feriado é, irmão? Corpus Christi. Corpus Christi, pois é, na quinta-feira, dia 30. Que beleza. Você quer ainda complementar? Só passando as temperaturas, a gente mantém as temperaturas estáveis, 32 graus lá para a região do Sertão e Sertão de São Francisco e aqui para o nosso litoral, 29 graus. Lembrando que essa chuva é para a metade leste do Nordeste, ou seja, também para a metade leste aqui do nosso estado, de Zona da Mata para a região do litoral, Sertão de São Francisco, é que vai sofrer com essa chuva provocada pelo cavado. E ele ganha força, ao invés de perder, exatamente porque se associa à frente fria que está localizada aqui. Por isso que ele deve durar aí até sábado. Tomara que a gente consiga aproveitar um pouquinho o final de semana, muito legal. Polani, estamos aí na reta final de mais uma edição do TV Mania News. Verdade. Lembrando que com a produção da Polani Santos, amanhã a gente vai tratar, né, Polani, aqui de um tema muito interessante, que é aquela questão do abalo lá no bairro do Pinheiro, né? Exatamente. Pois é. Então, não perca amanhã a nossa edição. A gente vai trazer aqui para o estúdio um professor da Universidade Federal de Alagoas que está estudando sobre isso e vai dizer o porquê que os técnicos da UFRN não trazem o resultado, não trouxeram o resultado que vieram para aqui para trazer. A gente fez essa pergunta aqui internamente e amanhã o professor vai nos ajudar a entender. Pois é. Gente, muito obrigado pela companhia. Está terminando mais uma edição do TV Mania News. Tenha um excelente dia, mesmo que seja um pouquinho de chuva. E amanhã a gente está de volta. Pois é, a gente está de volta então amanhã, a partir das 8 horas, no Perto do TV Mania News. Até amanhã. Até amanhã. E vamos fazer como o Lino? Bora? Sobe a letrinha. Tchau para vocês, tudo de bom.